Pessoal, tenho certeza absoluta que vocês conhecem este quarteto aqui. Está sendo considerado o quarteto da prosperidade. Milley, Trump, Bukele e Meloni. Falta um nome para completar aqui, né? Que poderia estar, por exemplo, num país chamado Brasil. Qual seria o nome que você completaria esse quarteto? Bolsonaro, para formar o quinteto. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira. Quem você gostaria que fosse, né, o quinto elemento aqui dessa publicação? Por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa nova visão, a gente vê que essas quatro figuras estão fazendo muito barulho no mundo. No mundo. Sinal de que o discurso da direita está ganhando força. E hoje, nada mais, nada menos, uma dessas figuras, né, que é o Donald Trump, é uma das principais figuras mundiais. O Bukele, uma das principais figuras da América Central. Milley, depois da vergonha que o Lula se tornou a principal figura, né, aqui da América do Sul. E a Meloni vem ganhando destaque na Itália, né, na Europa também. Logo, logo, já entra mais uma figura na Alemanha para compor esse quinteto aqui. Ou seja, aos poucos, né, essa estrutura vem se modificando. Temos ainda figuras da direita, como o Equador aqui na América do Sul, como o Paraguai na América do Sul, mas essas figuras ganharam mais destaque. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, não esquece de se inscrever no canal, curta, compartilhe, se ajuda o canal, tá? Para você que não fez o download do livro, é uma forma até de você estar ajudando o canal, uma vez que, como eu expliquei para vocês, a gente está desmonetizado, tá? Então, o canal não está monetizado e a gente está tentando reverter isso aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bora entender um pouco o que está acontecendo, né, nesse jogo maluco. O Rodrigo Constantino é uma figura, assim, bem aguerrida da direita. É um cara que sempre está fazendo defesa das suas pautas e eu achei muito interessante. O Constantino diz que parece que está até sonhando com o retorno do Donald Trump, com as medidas do Donald Trump, com o Milley, falando justamente desse quarteto fantástico que está de volta. Olha o que o Constantino falou aqui. Vale a pena ver. É o filho do George Soros, que gastou 85 milhões de dólares oficialmente na campanha da Kamala Harris, né? E está dizendo que agora vai lutar contra esse malvadão, né? Citando Karl Marx. Olha, Lacombe, so far so good, né? Eu peço às vezes para minha noiva dar uma beliscada assim para ver se a gente não está sonhando em conjunto, né? É bom demais para ser verdade, mas é verdade, né? Ele foi eleito para isso mesmo. Ele começou um começo frenético, conforme imaginava-se, e ele tinha prometido, né? E como eu tentei sintetizar na minha coluna da Revista Oeste da semana passada, né? Acabou a palhaçada. Ele veio tentar botar ordem na bagunça. Ele veio fazer isso mesmo. O Green New Deal, o ecoterrorismo, essa agenda ambientalista. Tudo um grande esquema, uma histeria coletiva, Ele veio tentar botar ordem na bagunça. Ele veio fazer isso mesmo. O Green New Deal, o ecoterrorismo, essa agenda ambientalista. Tudo um grande esquema, uma histeria coletiva, um oportunismo danado para criar um socialismo mundial, demonizar o mercado e impor um estilo de vida, um controle estatal. Ele está declarando guerra a isso. Agenda woke, acabou. Tá? Até o Target aqui nos Estados Unidos, Disney, empresas tradicionalmente ligadas a essas pautas mais progressistas estão abandonando seus departamentos de diversidade e entendendo que os ventos de mudança vieram para valer. E são fortes. Então, 2 gêneros. O resto volta a ser classificado lá no DSM-5, né? Então, as coisas estão acontecendo e vão acontecer rápido. Porque os Estados Unidos estavam largados na mão de uma família corrupta, que nos 45 do segundo tempo deu perdão para a própria família, o Joe Biden, e para o Dr. Fauci, General Milley e companhia. Todo mundo tem muita culpa no cartório, né? Então, eles estão confessando praticamente os crimes. E a turma que está vindo com a equipe do Trump agora, eu já fiz essa análise antes aqui, é uma turma muito mais alinhada, que entendeu o que o sistema faz, o deep state, o boicote. Não é mais 2016. É outra pegada. Então eles vão agir rápido. O Kash Patel no FBI, o nosso secretário de Estado, Marco Rubio, que acabou de postar uma mensagem duríssima, alertando a Colômbia e outros comunistas que tentarem brincar de lacração nesse momento. Aliás, temos uma foto que o próprio Trump postou, né, com uma cara de malvadão mesmo, com um chapéu, e atrás escrito FAF. Para quem não sabe, é F around find out. Quer dizer, traduzindo em miúdos, né? Vai lacrar, meu amigo, vai ver o que é bom para tosse. Tem consequências. Agora tem consequências, tem xerife na cidade. E as coisas vão acontecer.
Então é óbvio que a gente vai esperar a reação dessa turma histérica, né, e desonesta. Vai ser a pior possível, demagogia, sensacionalismo, família chorando, crianças separadas dos pais. Agora já começaram, né? Avião chega com pessoas acorrentadas, aí já tem as redes sociais para lembrar a imprensa, né? Olha, o governo Biden mandou mais de 30 desses aviões, né, e é de praxe com algema, até porque são criminosos. Aí vem um vídeo de um que a turma da imprensa corta, né? Eu sofri coisas horríveis. Antes ele dizia 8 meses preso, ou seja, preso no governo Biden. Por quê? Porque tentou entrar com um coiote pelo México, ilegal nos Estados Unidos. Ficou retido ali na fronteira. E foi mandado de volta para comer feijão no Brasil, que ele adora. Tá reclamando do quê, então? O Lula ganhou mais um eleitor. Agora, não venham fazer demagogia barata com isso, porque o império da lei vai ser resgatado. Assim como a biologia com os dois sexos. Então, as coisas vão acontecer. E vão acontecer rápido. Não quer dizer que vai ser sem bump no caminho, sem reação, sem luta. Não vai ser fácil. Mas esse pessoal está falando sério. A turma que voltou à Casa Branca, o retorno do Jedi que eles representam, é para mexer para valer no tabuleiro. É para fazer acontecer. É para entregar resultados. Eles estão focados nisso. E se Deus quiser, eles vão entregar muitos e muitos resultados, porque essa é a agenda que o povo não só escolheu, como o povo precisa e deseja. Chega de tanta loucura, de tanta insanidade woke, de tanta agenda socialista, globalista. Agora é hora de deixar os adultos tomarem conta e entregarem aquilo que prometeram. Qual a sua opinião sobre a fala aqui do Constantino? Eu achei sensata, né? Realmente é isso que é a esperança renovada, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, a rejeição do Lula tá estourando. Só que a notícia ainda é pior do que ele imagina. No primeiro editorial falei para vocês que a rejeição dele, né, passou de 49 contra 47, ou seja, nem na época que ele estava preso por causa de mensalão, petrolão, entre outras coisas por causa da Lava Jato, ele tinha uma popularidade tão baixa. Ou seja, agora o povo está sentindo no bolso e as redes sociais estão fazendo um efeito inimaginável, né? E a questão que pega o Lula agora é que a sua rejeição subiu no pior lugar para ele, ou seja, no Nordeste, que é o reduto eleitoral que ele sempre controlou. A rejeição sobe e a aprovação de Lula cai no Nordeste, única região onde venceu o Bolsonaro. Agora eu te pergunto, há alguma chance, sequer alguma chance do Lula vencer o Bolsonaro? De certo que não, tá? Muito pouco provável. O Petro, né, ele acabou recuando, né, da bravata que ele fez, e olha só o quanto a mídia é tendenciosa. Nem com a mídia tentando atuar, eles não conseguem crescer a moral da esquerda. Olha aqui, Trump recua de tarifas sobre a Colômbia após acordo e evidencia tarifas como arma. Olha aqui, né? Isso aqui para mim é a coisa mais tendenciosa. Foi o Trump que recuou? Lógico que não. Foi a Colômbia que enfiou o rabinho entre as pernas, foi atrás do Trump e falou, não, pelo amor de Deus. Sabe, a mídia da Colômbia desceu a lenha no Petro. Os produtores da Colômbia queriam ir pra rua para fazer impeachment. Então, assim, eu acho que mais cedo ou mais tarde o Lula vai acabar falando alguma besteira. E o Trump vai querer usar a arma, né, tarifa como arma contra o Lula. E a mídia vai falar, o Trump recuou, mas não convence. Todo mundo sabe que nessa briga aqui, quem tá morrendo de medo é a galera da esquerda. E aí, olha só, o Marcel Van Hatten, ele disse que vai disputar a presidência da Câmara. Isso está gerando uma discussão muito grande. A ala bolsonarista não está gostando, porque a aposta é no Hugo Mota, uma figura do centrão, mas que está também alinhada com o governo Lula. Mas todos pretendem votar nele. PSD do Kassab, PSB do Alckmin, o Republicanos do Tarcísio, todo mundo está indo pro Hugo Mota, né? Porque ele é o que mais tem chance, né? O próprio Lira o acolheu como seu sucessor, e aí essa candidatura do Marcel Van Hatten não vai ter apoio de ninguém. Mas tá gerando discussão, que o Marcel Van Hatten não deveria fazer isso. E aí até o Bolsonaro fez um vídeo, né, onde ele mencionou, gente, não dá pra ficar assim, porque a gente não pode ficar sem uma mesa a gente não pode convocar ministro, a gente não pode fazer isso. Tá, gente, o Marcel Van Hatten nunca vai ganhar. Ele não tem o que oferecer para esses políticos. Ele tem o que oferecer para o povo brasileiro. Se o povo brasileiro votasse, talvez até ele tinha chance. Mas o povo não vota para quem é presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive, tá aí uma boa pauta para mudar a Constituição, vocês não acham? Quem deveria votar para presidente da Câmara deveria ser o povo.
Ó, se tiver algum aí, Cleitinho, alguém marca o Cleitinho aqui, porque o Cleitinho é um senador de coragem. Por favor, apresente um projeto de lei e nesse projeto de lei apresente que junto com o presidente da República, junto com o vice-presidente, junto com os senadores, tem 2 cargos específicos, não vai mudar nada, só vai aumentar uma coisinha na urna. O presidente da Câmara e o presidente do Senado para mandato de 4 anos. Pronto, acabou. Então já entra com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, votado pelas pessoas, com o voto das pessoas, né? Vocês não querem soberania popular? Vocês não dizem que todo poder emana do povo? Então, Cleitinho, Eduardo Bolsonaro vai pegar uma pauta? O próprio Marcel Van Hatten, apresentem uma PEC, juntem uma PEC para que o povo vote e escolha o presidente do Senado. O escrutínio já vem junto com a eleição para presidente. Você escolhe ali quem vai ser o presidente do Senado? O fulano. Quem vai ser o presidente da Câmara? O fulano. E pronto, acabou. E depois corram atrás logo para mudar também o sistema de escolha dos ministros do STF. Pelo menos é isso que eu penso. Vamos lá, pessoal. O Eduardo Bolsonaro, né, gravou um vídeo para o Donald Trump. Quem fez a publicação foi Space Liberdade. O gente, Eduardo Bolsonaro, manda recado para Trump e fala sobre um conluio da Polícia Federal com a imigração americana no caso de Felipe Martins. Presidente Trump merece especial atenção ao trabalho da PF em cooperação com a imigração americana. Dá uma olhada nesse vídeo divulgado aqui pelo Eduardo Bolsonaro, tá? Vou colocar só um pedaço dele para vocês. Bastou Jair Bolsonaro ontem dizer que eu e a Michelle seremos bons presidenciáveis. Quem seria o nome caso a sua inelegibilidade não seja revertida até 2026? O senhor citou alguns nomes, citou o nome dos seus filhos, Flávio Eduardo Bolsonaro, também da sua mulher Michelle Bolsonaro. Que hoje amanhecemos com mais um vazamento para a imprensa de um inquérito comandado por Alexandre de Moraes, nos relacionando com esse fantasioso golpe de 8 de janeiro de 2023. Essa investigação sobre suposto golpe não ocorre num juizado de primeira instância, mas sim na Suprema Corte, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E não precisa ser um gênio para saber que eu não vou ter direito à ampla defesa, e isso também não caminha sob um devido processo legal. Basta ver que o general de 4 estrelas Braga Neto está preso por causa da delação premiada do Mauro Cid. E o seu advogado não teve acesso a essa delação para saber do que ele vai defender o seu cliente. Detalhe, Braga Neto concorreu a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Isso aqui que o Eduardo Bolsonaro está mencionando, a defesa pediu acesso às provas e foi negado, né, o acesso às provas da defesa do Braga Neto. Agora eu te pergunto, que advogado que consegue fazer uma defesa se não tem acesso às provas? E foi preso por interferir na investigação após a investigação já ter sido concluída. Entendeu? A investigação já acabou, a Polícia Federal já fez o relatório final. Mas mesmo assim, mesmo após isso tudo, prenderam Braga Neto, alegando que 1 ano antes da sua prisão, ele estava numa trama para assassinar a autoridade. E como toda essa investigação em processo está no STF, não há a possibilidade de apelar para outro tribunal acima. Não há o duplo grau de jurisdição. E sim, esse ministro Alexandre de Moraes é o mesmo que baniu a Rede X e congelou ativos da Starlink, mesmo que a Starlink não tivesse nada a ver com essa disputa. Moraes é o mesmo juiz que disse que queria me pegar, conforme artigos do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, que teve acesso ao WhatsApp de assessores do Moraes. Sobre esse caso, o homem mais poderoso do Brasil queria me pegar, conforme artigos do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, que teve acesso ao WhatsApp de assessores do Moraes. Sobre esse caso, o homem mais poderoso do Brasil se limitou a dizer que estava apenas seguindo as leis, e ele segue sendo o juiz do caso. Aliás, juiz, acusador e suposta vítima de toda essa loucura. É a chamada lawfare, o ativismo judicial bem conhecido por Donald Trump. Eu costumo até dizer que o Brasil e os Estados Unidos eles sofrem do mesmo vírus. A diferença é que aqui nós temos menos anticorpos. Nesse sistema, Alexandre de Moraes ele criminaliza a oposição. Lula endossa toda essa narrativa, dizendo que é para preservar a democracia. E assim, eles ficam com um caminho livre para se perpetuarem no poder. Os Estados Unidos, agora com o presidente Trump, e todos os países livres do mundo não deveriam reconhecer eleições onde a oposição não possa concorrer e onde não haja liberdade de expressão. Se isso não for feito, mais e mais narcoditaduras como a da Venezuela nascerão,
Pois, como vimos com Maria Corina Machado, inelegível pelo TSE da Venezuela, essa é a nova tática dos ditadores para ir para as eleições sem concorrência. Vamos lá, eu preciso abrir um adendo aqui, tá? O Eduardo Bolsonaro tocou num ponto interessante. A ONU acabou de... A OMS agora acabou de ter um tapa na cara do Trump, que saiu da OMS, e a OMS teve que se repaginar todinha porque o financiamento norte-americano acabou, né? E isso é interessante por quê? Porque tirando o dinheiro, os Estados Unidos têm como fazer exigência. A mesma ameaça foi feita pela Maria Elvira Salazar para o Tribunal Penal Internacional, e agora a ONU, né, tá entrando na mira também. Então uma grande questão é uma pressão dos Estados Unidos para reconhecer, né, falando, olha, somente organismos que reconhecem, né, o impedimento de deixar figuras políticas inelegíveis. E, cara, cá entre nós, eu começo a rever alguns conceitos. Eu tô começando a mudar de ideia sobre a lei da ficha limpa e sobre essa questão de inelegibilidade. Porque, assim, se a gente pegar cada coisa, o cara que inventou o carro, ele é mau? Não. Mas o cara que entra dentro de um carro e atropela alguém para acabar com a vida da pessoa, ele é mau? É sim. Ele usou o instrumento de forma errada. O Pix foi criado para facilitar as negociações. Agora querem controlar tudo que você faz mediante, né, um controle total com o Drex. O Drex é ruim? Se não fosse utilizado para controlar, não seria. Seria uma forma de facilitar. Mas utilizado para controlar não é bom. E como o Donald Trump viu que lá nos Estados Unidos o Drex, o dólar Drex deles, né, o dólar digital poderia ser ruim, falou não. Mas a grande questão não é o que se faz, é como se faz. Então, tendo em vista que infelizmente no Brasil, né, há uma insanidade, né, acerca de perseguir pessoas e deixar essas pessoas inelegíveis, assim como na Venezuela, eu já começo a acreditar que esse negócio de inelegibilidade não é tão bom assim, né? Não é tão bom assim. Mesmo que a gente saiba que ladrão, corrupto, entre outros, vão poder concorrer, né? Vão poder concorrer, mas eles escolhem quem pode ou quem não pode. Então, no final das contas, deveria ser extirpado esse negócio no Brasil, porque o brasileiro não tem maturidade, ou melhor, quem está no poder não tem boa vontade em usar esses instrumentos como eles foram feitos para ser. Ressalto que no Brasil, Jair Bolsonaro lidera as pesquisas de intenção de voto. E uma eleição sem ele abre o caminho para que Lula seja reeleito ou indique um sucessor, que poderia ser até um poste. Falando especificamente agora sobre Estados Unidos da América, eu me dirijo ao presidente Donald J. Trump. Pessoa que o establishment brasileiro odeia, pois está sendo claro que ele não continuará usando dinheiro do pagador de impostos americano para financiar a censura, tal qual a atual embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, fez, por exemplo, dando R$170 mil para a instituição de Felipe Neto, pessoa que chama os Estados Unidos de país imperialista e genocida, além de hastear a bandeira americana ao lado da bandeira LGBT. Isso sem contar a ajuda do governo Biden para os Sleeping Giants e do USAID para outras ações. É necessário que os Estados Unidos resgatem sua tradição de exportadores de liberdade e virem esta página sombria da sua história também diante da comunidade internacional. É urgente retirar a atual embaixadora do Brasil e drenar esse pântano. Estamos falando aqui do país que é a metade da América do Sul em termos de população, território e PIB. Se o Brasil virar uma Venezuela e 25% da população brasileira tiver que sair do Brasil, igual aconteceu pela Venezuela, a gente está falando de mais de 50 milhões de pessoas. Isso faria com que a diáspora venezuelana, que já é a maior crise migratória de toda a história da América Latina, virasse um conto de fadas, perto do que seria a brasileira. Hoje, presidente Trump, eu e minha família, nós estamos vivendo um momento de baixa, semelhante a agosto de 2021, quando eu visitei o senhor no seu escritório em Nova York, e o senhor gentilmente recebeu a minha família. Eu fiz até um post recentemente falando sobre a importância da humildade e relacionando isso a essa visita ao senhor, fato que muito me orgulha. Atualmente, querem nos transformar em leprosos no Brasil. Quando Alexandre de Moraes, contando com a conivência de Lula, não permite que Jair Bolsonaro vá para a sua posse, eles querem passar o recado de que nem o homem mais poderoso do mundo pode detê-los. Pois é. Recado foi dado, né?
Então, assim, o Eduardo Bolsonaro vem trabalhando, né, para levar essa discussão para fora, né, para levar esse debate para fora, para chegar até o Donald Trump com essas informações. Mas uma coisa é certa, o Eduardo Bolsonaro aqui gravou com a convicção de que todos os integrantes do governo Donald Trump vão receber esse vídeo, vão entender o recado e já entenderam, né? Já sabem o que está acontecendo, tá bom? Pessoal, obrigado para quem ficou até o final do editorial aí, sempre um prazer estar com vocês. Lembrando, né, não estamos monetizados, tá? Então, nosso canal está fazendo aqui pela responsabilidade que tem a vocês. Vai ser, no mínimo, 32 dias, que é o prazo para o recurso, né, que eles pediram, sem monetização, mas graças à responsabilidade que eu tenho com vocês, todos os vídeos estarão aqui como se nada tivesse mudado, tá bom? Abraço, pessoal.